Dando continuidade, pessoal, quais são os principais componentes de um ecossistema? Alguns organismos produzem os nutrientes que precisam, outros obtêm os nutrientes de que necessitam ao consumir outros organismos, e alguns reciclam os nutrientes de volta para os produtores pela decomposição dos resíduos e restos de outros organismos. Muito bem. Os ecólogos estudam as interações da natureza. A ecologia, como vocês já viram, é a ciência que foca em como os organismos interagem entre si e como o seu meio ambiente não vivo de matéria e energia. Os cientistas classificam a matéria em níveis de organização, de átomos a galáxias. Os ecólogos estudam as interações dentro e entre 5 níveis: organismos, populações, comunidades, ecossistemas e biosfera. Isso está ilustrado, então, na figura 3.5. Está aqui, ó. Nós podemos até dar um zoom aqui para a gente comentar um pouquinho mais sobre isso. Tá? A biosfera e seus ecossistemas são formados de componentes vivos, bióticos, e não vivos, abióticos. Exemplos desses últimos são a água, o ar, nutriente, rochas, calor e energia solar. Componentes vivos incluem plantas, animais, micróbios e todos os outros organismos. A figura 3.6 apresenta um diagrama muito simplificado de alguns dos componentes vivos e não vivos de um ecossistema terrestre. Tá? Vamos comentar primeiro essa figura aqui, 3.5. Os ecólogos atribuem cada tipo de organismos em um ecossistema a um nível alimentar ou nível trófico, dependendo de suas fontes de alimento ou nutrientes. Em geral, podemos classificar os organismos vivos que transferem energia e nutrientes de um nível trófico a outro de um ecossistema como produtores e consumidores. Tá? Então, os produtores, algumas vezes chamados de autrótrofos, autoalimentadores, fabricam os nutrientes de que precisam de compostos e energias obtidos de seu meio ambiente. Em um processo chamado fotossíntese, uma planta tipicamente captura cerca de 1% da energia solar que incide em sua folha e a utiliza em combinação com dióxido de carbono e água para formar moléculas orgânicas, incluindo carboidratos ricos em energia, tais como glicose, nós já estudamos isso em bioquímica, né? Que armazenam a energia química de que necessita. Embora centenas de alterações químicas aconteçam durante a fotossíntese, podemos resumir aquela equação geral, né? Dióxido de carbono mais água mais energia solar vai dar a glicose mais oxigênio, ok? E por sua vez CO2 mais água mais energia dá glicose mais oxigênio também. Podemos simplificar tudo numa equação química, ok? Que nós vamos ver depois aí. Beleza, então esta figura 3.5, ela mostra para a gente aí a menor unidade de um elemento químico que exibe suas propriedades químicas, formando uma molécula, formando uma célula, formando um organismo, né? Um ser vivo individual. Esse organismo ele convive, ele participa então, muitos organismos de uma mesma espécie formam então uma população. Várias, né, populações juntas é uma comunidade, e uma comunidade de espécies diferentes que interagem entre si e com o ambiente é um ecossistema. Aí, não vivo de matéria e energia é um ecossistema. E partes da água, ar, solo, terra, onde há vida, tudo nós chamamos de biosfera. Ok, pessoal? Vivos e não vivos. Abiótico: água, ar, nutrientes, pedra, calor, energia solar. Bióticos: vivos ou uma vez vivos, né? São eles. Aqui está a figura, foi comentado aí, 3.6. Vamos dar um zoom aqui para melhorar. Então, demonstra uma ciclagem de nutrientes de alimento, certo?
nós temos aí nutrientes, mineral, a água, os produtores, os que vão consumir. Daí a planta, por sua vez, absorve o CO2 e água, faz fotossíntese e serve de alimento, libera oxigênio. Nós conhecemos isso aí, né, pessoal? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Há vários tipos de consumidores. Consumidores primários, né, ou herbívoros, comedores de plantas. São animais que se alimentam principalmente de plantas verdes. Exemplos, lagartas, né, animais aí, girafas e assim por diante. E zoopânctons, minúsculos animais marinhos que se alimentam de fitoplâncton. Os carnívoros, comedores de carne, são animais que se alimentam de carne de outros animais. Alguns, como as aranhas e os leões. E a maioria dos peixes pequenos são consumidores secundários, que se alimentam, certo, da carne de herbívoros. Outros carnívoros, como tigres, gaviões, baleias, são consumidores terciários, alimento da carne de outros carnívoros. Algumas dessas relações estão mostradas na figura 3.6. Os onívoros, como porcos, ratos e seres humanos, comem plantas e outros animais. Decompositores são consumidores que, no processo de obter seus próprios nutrientes, os metabolizam de resíduos ou restos de plantas e animais, e então os devolvem ao solo, à água e ao ar para serem utilizados pelos produtores. A maior parte dos decompositores são bactérias e fungos. Outros consumidores, chamados consumidores de detritos ou detritivos, alimentam-se dos dejetos ou restos mortais de outros organismos. Esses dejetos são chamados de detritos. Exemplo, minhocas, alguns insetos, urubus e assim por diante. Muito bem. Grandes quantidades de detritivos e decompositores podem transformar um tronco de árvore caído em partículas de madeira e, finalmente, em moléculas inorgânicas simples que as plantas podem absorver como nutrientes. Assim, em ecossistemas naturais, os resíduos de corpos mortos de organismos servem como recursos para outros organismos ou nutrientes que tornam a vida possível. Estão sendo continuamente reciclados de acordo com um dos 3 princípios de sustentabilidade. Como resultado, há muito pouco desperdício de nutrientes da natureza. É o que nós comentamos para vocês quando falamos daquela ferramenta Cradle to Cradle, né? Do berço ao berço. Lixo é uma atividade antropogênica. Na natureza não existe lixo, né? É o homem que produz isso aí. Lá tudo tem um equilíbrio, certo? Os decompositores detritivos, muitos dos quais são organismos microscópicos, são fundamentais na ciclagem de nutrientes. Sem eles, o planeta estaria completamente sobrecarregado de lixo e plantas, dejetos e corpos de animais mortos e lixo em geral. Aí, pessoal, os produtores de organismos autótrofos, fotossíntese, a equaçãozinha que eu falei para vocês, né? Então, os produtores, consumidores e decompositores usam a energia química armazenada da glicose em outros componentes orgânicos para abastecer seus processos de vida. Na maioria das células, essa energia é metabolizada pela respiração aeróbica, que usa oxigênio para converter glicose ou outros nutrientes em dióxido de carbono e água. O resultado líquido de centenas de etapas desse processo é representado pela equação que vocês estão vendo aí, né? CO2 mais água, luz do sol, glicose mais oxigênio. Muito bem. Embora as etapas detalhadas possam ser diferentes entre si, a alteração química da respiração aeróbica é o oposto daquela para a fotossíntese. Alguns decompositores conseguem a energia de que precisam ao degradar a glicose ou outros compostos orgânicos, na ausência de oxigênio. Essa forma de respiração celular é chamada de anaeróbica ou fermentação. Nós já estudamos isso também em bioquímica. Em vez de dióxido de carbono e água, os produtos finais desse processo são compostos como o gás metano, que é o principal componente do gás natural, o álcool etílico, o ácido acético, tá?
e o ácido sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio. Note que todos os organismos obtêm sua energia da respiração aeróbica ou anaeróbica, mas somente as plantas realizam a fotossíntese.